Os indiciamentos que aqui são sugeridos pela senhora relatora e, sobretudo, do ex-presidente da República, não se dá pelo contexto de uma frase, se dá por fatos. Aliás, o relatório da senadora Elisiane é, além de um documento sobre os fatos realmente ocorridos do 8 de janeiro e antes do 8 de janeiro, é um documento para a história. É um documento para a história, sobretudo, diante do que nós vivemos nesses tempos. Nós vivemos os tortuosos tempos em que talvez tenha assento na explicação da literatura política como eles se justificam. Os tempos em que é necessário o ódio para aglutinar. Os tempos em que é necessário um inimigo para ser atacado. Aliás, a literatura política justifica esse modus operandi de agir a partir, sobretudo, de duas referências. A primeira, um senhor do começo do século chamado Carl Schmitt, que sustentava, meu caro Chico, que era necessário alçar o inimigo, seja ele qual fosse. O que nós estamos vivendo aqui, concretamente, senhor presidente, no mundo atual, o que nós estamos vivendo não é um confronto clássico entre direita e esquerda. Aliás, sobre o confronto clássico direita e esquerda, é importante aqui ressaltar o dizer, meu caro presidente, de um teórico liberal, Friedrich Hayek. O Hayek é que denunciava essa tese de impingir o ódio, de espalhar o ódio, de ter o ódio como método, de disseminar o ódio na atualidade, nas redes sociais. Este método fortalece o populismo e fortalece a ascensão dos totalitarismos. O Hayek, que aqui cito, ao contrário que alguns podem pensar, Chico sabe muito bem, não é um teórico da esquerda comunista, é um teórico liberal para dar diagnóstico que o tempo que nós enfrentamos é o tempo em que foi trazido para a política, lamentavelmente, essas linguagens que teve outro canto e outro lugar ao longo do século XX, em especial, que teve tempo e lugar na ascensão do nazifascismo na Europa durante os anos 20, os anos 30. O que nós vimos no 8 de janeiro foi o corolário de um processo de tentativa de ruptura da democracia brasileira. Esse corolário teve início no 1º de janeiro de 2019 com a posse do então presidente da República. Não foi fato à toa atacar as instituições do Estado Democrático de Direito. O Supremo Tribunal Federal não foi depredado somente no dia 8 de janeiro, foi depredado através de fatos, através de agressões, através de comícios ao longo dos 4 anos no mandato do ex-presidente da República. O Legislativo não foi agredido somente no 8 de janeiro. O Legislativo não foi invadido somente no 8 de janeiro, mas foi com o desrespeito à separação dos poderes na conduta feita por parte do ex-presidente. Assim como o 8 de janeiro é um complemento de um ciclo que se inicia no 30 de outubro, com o não reconhecimento do resultado das eleições, que tem escalada com a ocupação da frente dos quartéis, tentando corromper o Estado Democrático de Direito, alegando a liberdade de expressão, como se a liberdade de expressão per si só pudesse ser princípio para corromper a democracia em nosso país. O 8 de janeiro chegou ao culminar, mas teve suas escalas no dia 12 de dezembro, com atos terroristas, sim, aqui em Brasília, e com a tentativa no 24 de dezembro, na véspera de Natal, de tentar atear uma bomba para matar brasileiros compatriotas, porque quem chama o outro de patriota, na verdade, não pode querer colocar uma bomba para matar um compatriota seu. Essa CPMI chega ao final e queremos, em primeiro lugar, agradecer à oposição por ter proposto ela, e por ter corroborado junto conosco para que ela chegasse a esse fim. Por fim, eu queria aqui fazer uma homenagem, sobretudo, às mulheres dessa comissão parlamentar mista de inquérito, mas, sobretudo, as mulheres que foram agredidas nessa comissão mista parlamentar de inquérito, a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, e, sobretudo, a deputada Jandira Fegali, que, ao longo do tempo, foram ofendidas nas redes sociais, foram ameaçadas de morte, mas conseguiram superar a tudo isso. O que vemos agora,
O aperreio que vimos agora, de gritos, quando tentamos usar a palavra, foi regra nessa comissão. A esses gritos seja expressado o número dos votos favoráveis a esse relatório. Os números dos votos favoráveis a esse relatório não podem ser questionados, porque também foi questionado o resultado das eleições e nós vimos o resultado que deu. Por fim, minhas homenagens ao presidente dessa comissão e à relatora. Aos senhores foi chamado para cumprir uma missão pela nação e pela democracia. Os senhores o fizeram com amor, com dedicação e sem medo. Sem medo, é assim que encerramos essa CPI, porque a coragem é a matéria-prima da civilização. Sem anistia, para que nunca mais aconteça e para que nós nunca esquecemos o que aconteceu. Para que a democracia prevaleça hoje, prevaleça sempre!